queridos amigos, queridas amigas, que nos acompanham através da Ferne TV, assim como através do canal oficial da Federação Espírita do Rio Grande do Norte no Facebook, a nossa saudação fraternal a todos vocês. Neste momento temos a oportunidade que nos é concedida por esta casa querida de trazer alguns elementos baseados na doutrina espírita que poderão nos auxiliar dentro das nossas reflexões acerca da alma. Perceberemos então qual é a percepção e concepção da doutrina espírita sobre a alma e como esta concepção impacta o nosso dia a dia. Então, neste momento, gostaríamos realmente de agradecer mais uma vez a presença de todos neste momento, que para nós é um momento tão importante, um momento de tão grande alegria. Diremos então, inicialmente, queridos amigos, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, e que os adeptos desse espiritismo, como talvez muitos de nós já saibam, são realmente os espíritas, ou em alguns casos chamamos também de espiritistas. Mas dentro desta noção do que vem a ser espiritismo, podemos já nos encaminhar para esta palavra, que é uma palavra tão pertinente e que vem sido pauta das reflexões da humanidade já há muitos séculos, a alma em si. E exatamente por estar presente em nossas reflexões há tantos séculos, vamos encontrar relatos mesmo antes de Jesus e muito além, é que é perceptível a ausência de um consenso sobre o que venha a ser alma. E daí inúmeras controvérsias surgem, inúmeras controvérsias que são resultado natural da reflexão do homem, da busca do homem pelo saber, pelo conhecimento do que está ao seu redor, mas também pelo conhecimento daquilo que está em si. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma, queridos amigos, provém da aplicação particular que cada indivíduo ou cada grupo de indivíduos dá a esse termo. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não teria existência própria e se aniquilaria com a vida. Esta concepção é característica dos pensamentos materialistas. De acordo então com essa opinião, a alma ela seria um efeito e não uma causa. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência. Essa em particular é uma noção que encontramos frequentemente nas enciclopédias de várias línguas, de várias tradições, que nos apresentam a alma como sendo um princípio da inteligência, uma espécie de agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo essa ideia, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando então cada centelha, mortos os seres, a uma fonte comum, assim confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam para o mar de onde saíram. Mas precisamos perceber que dentro desta concepção, que já não é mais uma concepção materialista, é como se nada subsistisse, ou seja, se as individualidades que hoje existem no momento da morte do corpo deixassem de existir. E aí não teríamos mais, ou as individualidades não teriam mais consciência sobre si mesmo. Dentro desta opinião, a alma universal seria chamada de Deus e cada ser, cada um de nós, um fragmento da divindade. Segundo outros, finalmente, para trazermos apenas 3 concepções sobre o termo alma, a alma, segundo outros, seria um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem sombra de dúvidas, a mais geral,
porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva e não deriva de um ensino. E esta noção instintiva ela está presente em vários povos, para não dizer em todos os povos de que temos notícias, qualquer que seja o grau, inclusive, de civilização de cada um. Uma noção, portanto, vamos perceber nos povos, uma noção instintiva, de que a alma é um ser moral, independente da matéria e que realmente conserva a sua individualidade após a morte. Esta concepção, esta doutrina, segundo a qual a alma é causa, portanto, e não efeito, é a doutrina dos espiritualistas. Não estamos aqui nos referindo exclusivamente à doutrina espírita, mas à doutrina espiritualista, que, sabemos, existem várias ao redor deste planeta. Estas, então, que estão pautadas em um conceito de alma, um conceito mais moral, um conceito de alma enquanto conceito de um indivíduo. A fim, queridos amigos, de evitar, então, todo equívoco, seria necessário, nos diz o benfeitor Allan Kardec, restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. Julga-se, dentro da codificação espírita, mais lógico tomar por alma aquela acepção mais comum, e por isso vamos chamar a alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Evitar-se-ia igualmente a confusão, embora usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado, ou a aplicação de que se faz a palavra. Tudo isso nos leva realmente à fácil percepção, amigos, que ainda temos muito a caminhar no sentido da definição dos termos, na criação de novas palavras, mas ainda assim poderíamos usar um termo alma nos três casos precedentes, do materialismo, daquela doutrina em que uma centelha se junta a um todo, ou dentro da doutrina espiritualista, desde que pudéssemos qualificar esta alma, dizendo então, com esta maneira de falar, de que poderíamos ter a alma vital, algo que seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens, por exemplo. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, enquanto que a alma espírita somente ao homem. Vemos, de certa forma, nesta acepção, uma gradação entre uma alma vital, comum a tudo aquilo que tem vida, plantas, animais e homens, uma alma intelectual que pertenceria somente aos animais e aos homens, para, enfim, uma alma espírita pertencente ou característica, se preferirmos, somente ao homem. Julgamos dever insistir um pouco nestas explicações, que por vezes nos deixam um pouco cansados, é preciso convir, mas julgamos dever insistir nestas explicações, pela razão de que a doutrina espírita ela repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Então é como se estivéssemos aqui dizendo que a doutrina espírita ela se baseia na existência de uma alma. Preciso compreender bem o que chamamos nós, espíritas, de alma. Dentro de uma obra já não mais editada por Allan Kardec, chamada Instruções Práticas sobre as manifestações dos espíritos, sobre as manifestações espíritas, um vocabulário. Este vocabulário, inclusive, constou nesta obra, depois foi um pouco reduzido, passou a constituir o Livro dos Médiuns. De uma forma ou de outra, é pertinente perceber este vocabulário como um certo dicionário da doutrina espírita. E então, dentro deste vocabulário, nós vamos encontrar ainda algumas definições, talvez mais esclarecedoras, sobre o que seria essa alma espírita e as outras às quais nos referimos. A alma espírita, ou seja, aquilo que chamamos simplesmente de alma dentro da doutrina espírita,
ela é o ser imaterial, distinto e individual, porém unido ao corpo, que lhe serve de envoltório temporário, isto é, o espírito no estado de encarnação, e que pertence apenas à espécie humana. Logo, quando na doutrina espírita nos referimos à alma, estamos nos referindo exatamente ao próprio espírito. Princípio vital é um outro termo importante que nos permite compreender que, sendo este princípio vital o princípio geral da vida material comum a todos os seres orgânicos, homens, animais e plantas, e então a alma vital passaria a ser, dentro desta concepção do princípio vital, o princípio vital individualizado num ser qualquer. Aí, o nosso conceito de alma vital dentro da concepção espírita. E, compreendendo que o princípio intelectual é um princípio geral da inteligência comum aos homens e aos animais, logo, a alma intelectual seria este mesmo princípio individualizado. Agora, queridos amigos, compreendendo e considerando-se que muitas vezes existem pontos de contato entre o homem e os animais, ou seja, pontos de semelhança entre o homem e os animais, será que nos seria lícito pensar que o homem, porventura, possua duas almas? Ou seja, uma alma animal e uma alma espírita dentro deste nosso conceito? E que se porventura esta última, a alma espírita, não existisse, só como o bruto, realmente, como o ser mais primitivo, poderia o homem viver? A resposta é muito clara e precisa ser refletida várias vezes. A resposta é que não. O homem, ele não tem duas almas. O corpo, porém, ele tem ou proporciona os seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. O que há no homem é apenas uma dupla natureza, vão nos dizer os Espíritos na questão 605 do Livro dos Espíritos. Uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Participa o homem pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos, aí então ponto de semelhança. Por sua alma participa o homem, por outro lado, da natureza dos espíritos. Então estes pontos de semelhança, pontos de contato, levantados por Allan Kardec, é respondido dessa forma pelos Espíritos na questão 605 do Livro dos Espíritos. Logo, afirmando mais uma vez, o homem não tem duas almas. A alma ela é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra a alma do animal e a alma do homem, de maneira que uma certamente não pode habitar no corpo que é todo preparado para a outra. Daí aquela percepção que certamente se falará em outra exposição, de que um homem ele pode habitar um corpo de um animal pelo princípio da alma. Na nossa concepção espírita, isto não seria possível, já que, encarnando no corpo de um homem, o espírito ele traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Então, este princípio ele precisa estar adequado a um corpo próprio para receber este princípio. As duas naturezas existentes no homem dão às suas paixões duas origens diferentes. Algumas dessas paixões provêm dos instintos da natureza animal, ainda reflexos de uma natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito encarnado, ou seja, da alma realmente que ali encarna, que simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, é certo que o espírito ele se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, então, da matéria, o homem se aproxima do bruto, podemos colocar. Mas isento desta influência da matéria, ou poderíamos até mesmo dizer, controlando esta influência da matéria, o homem passa
a se elevar à sua verdadeira destinação. Qual seria então? É muito interessante notar, meus amigos, que o Espírito Lázaro ele nos dá noções sobre a evolução deste princípio inteligente individualizado. Ele nos dá noção da evolução da alma, mas quando ele está tratando da lei de amor, então percebemos em suas palavras uma relação entre a evolução do indivíduo e o próprio amor. Nos diz Lázaro que em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor, é claro, no sentido vulgar do termo, mas o amor que representa para nós, e certamente todos já sentimos em uma escala maior ou menor, um amor que é como um sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, inicialmente então somente instintos, um pouco mais avançado, mas ainda corrompido, sensações, para daí instruído e depurado sentimentos, sendo o amor o ponto delicado ou talvez o mais sublime de todos esses sentimentos. Daí compreendermos que a evolução do ser humano é pautada em uma lei que chamamos de lei de amor. Mas a fim de avançar para a meta, a fim de avançar para esse momento em que teremos a sublimidade, esse som interior que nos aquece e que reúne em si todas as virtudes, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, então as remanescências das percepções animalescas, animais, em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Então, esta é é um dos pontos chaves que o Espiritismo vem nos apresentar. Uma evolução do indivíduo que é uma evolução intelecto-moral, mas que está sempre pautada no amor. E igualmente pautada no amor, perceberemos um outro elemento muito íntimo a esse amor, que são as noções de justiça. Compreendendo então que há princípios de justiça na criação, ou seja, na obra de Deus, as almas, é de nossa percepção, devem ter a responsabilidade pelos seus atos. Elas são responsáveis, mas para quê? Possa haver a responsabilidade das almas pelos seus atos, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem esta liberdade, sem o livre-arbítrio, a fatalidade, queridos amigos. Não há como pensarmos muito longe disso, que sem a liberdade, sem o livre-arbítrio, haveria somente fatalidade. E com a fatalidade não coexistiria realmente a responsabilidade. Logo, é decorrente deste pensamento que as almas ou espíritos agora são criados simples e ignorantes, é a nossa mais recente compreensão. Isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal. Porém, dentro da concepção que o próprio Lázaro nos coloca, estaríamos aptos para adquirir o que nos falta neste sentido evolutivo, mas todos criados simples e ignorantes, até porque seria difícil imaginar que Deus poderia oferecer melhores condições, já mesmo na criação, a uns do que a outros, já que são todos seus filhos. E não percebemos um Deus com predileções. Criarei este indivíduo mais perfeito do que o outro, porque eu o amo mais. É inconcebível instintivamente para nós pensar em um Deus que não seja completamente, soberanamente, infinitamente justo, que infinitamente também não ame os seus filhos de forma igual. Poderíamos imaginar que Deus nos diria mais ou menos assim: eis uma lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos
ao fim que aspiras, a vivência sublime do amor. Tudo que lhe for conforme a lei de Deus é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes, talvez nos dissesse o nosso Pai Criador, conforme nos sugerem os Espíritos, é claro. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis o árbitro da vossa própria sorte. Queridos amigos, tampouco teria Deus, então, necessidade, se pensarmos em um outro aspecto, não só uma vontade, mas uma necessidade, de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos os seres criados por Deus, então, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. Somos nós, então, os senhores das nossas obras, os senhores da nossa evolução. Então, isso tira de nós um peso muito grande de acharmos que fomos já punidos desde a nossa criação. Agora percebemos que todo o nosso processo evolutivo, todas as lutas, são por nós aproveitadas e são voltadas, então, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, para que acendamos em nós exatamente a chama do amor, a mãe de todas as virtudes que conhecemos. Daí pensar que aquela ideia de que os anjos, uma concepção um pouco mais antiga, de que esses anjos, então, seriam criaturas privilegiadas, é incoerente com esta nossa perspectiva espírita. Mas pensar, por outro lado, que os anjos, nesta mesma palavra, são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade, aí, então estamos dizendo, realmente isso nos parece mais racional, ao mesmo tempo que isso nos parece ser um destino que aspiramos, um destino daqueles que passam a fruir em sua plenitude a prometida felicidade, não um prometido descanso, mas uma prometida ação constante no amor para com tudo que está ao seu redor. Aí então a figura desses anjos, que os espíritos vão nos dizer, podemos chamá-los também de espíritos puros, dentro da percepção da escala espírita, algo algo didático para a nossa compreensão deste processo evolutivo. Daí dizer que há uma pergunta a se fazer. Seria então um instinto independente da inteligência? Aquele instinto inicial nosso é algo que não guarda relação com a inteligência? Os espíritos nos dizem que não. O instinto, precisamente, ele não pode ser considerado como independente da inteligência, porque ele, dentro da nossa concepção, é igualmente uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Esse instinto, então, uma inteligência ainda sem raciocínio que vai evoluindo. É possível estabelecer-se dentro deste raciocínio uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa o outro? Não, porque muitas vezes se confundem, nos dizem os Espíritos na questão 74 do Livro dos Espíritos. Mas muito bem, aí é talvez a chave da nossa reflexão, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, em nós ainda somos capazes de distinguir o que é que vem do instinto e que, portanto, eu preciso silenciar de certa forma para dar espaço a algo mais raciocinado, a algo mais, então, em conformidade com o bem, ou seja, em conformidade com as leis de Deus. Daí compreendermos e pontuarmos necessariamente, amigos, que vão existir dois princípios, dois elementos gerais do universo.
o espírito, que passa por todo esse processo evolutivo, e a matéria. E acima desses dois, o Criador, Deus, o Pai de todas as coisas. Deus, então, espírito e matéria passam a constituir o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal, para afirmarmos agora com muita segurança que a alma da concepção espírita é um espírito encarnado. Ele é algo diferente do corpo, que está no corpo provisoriamente para uma jornada evolutiva. São então idênticos e a mesma coisa as almas e os espíritos? Sim. Nos respondem os espíritos na pergunta 374, item B. Sim, alma e espíritos são um e o outro. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. Daí o homem, nos diz Allan Kardec, é realmente composto de 3 partes essenciais: o corpo, a alma e algo que faz um papel intermediário entre corpo e alma, para que o corpo possa responder às ações da alma. Este elemento intermediário é precisamente o perispírito. Queridos amigos, então, são todos conceitos muito importantes, mas que vão trazendo consequências para nós. E agora gostaríamos, então, de trazer um pouco dessas consequências. Desde então que se admita a existência da alma e sua individualidade após a morte, é também forçoso se admitir que a natureza da alma, ela difere da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades particulares ou peculiares ao corpo, e que ela goza consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento. Então, essas duas primeiras consequências, elas vão desencadear várias outras que poderemos perceber logo em seguida. Sendo, então, a alma, como dissemos, um dos elementos constitutivos do ser, se tirarmos, por exemplo, ao homem o espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, fazendo dele, somente uma máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente, é a consequência de imaginarmos que no homem não há uma alma. Por outro lado, para os espíritas, a alma não é mais uma abstração, ela tem um corpo etéreo, que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. Já é muito para fixarmos realmente as ideias sobre a sua individualidade, suas aptidões e percepções. Talvez a consequência disso tudo, queridos amigos, que nos toque mais fundo no coração é realmente percebermos que a lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre algo real. A lembrança daqueles nossos queridos entes que desencarnaram, como dizíamos antes, que morreram, que saíram do corpo, agora ela repousa sobre algo real. Ou seja, nós temos a perfeita convicção de que todos aqueles que partiram antes de nós, eles prosseguem vivos. Não tem mais o corpo, mas a sua individualidade, a sua inteligência, os seus sentimentos, a sua lembrança, isto permanece após o desencarne. Daí então esses seres, eles não mais são representados para nós como chamas fugitivas que não lembram nada ao pensamento, mas sob uma forma concreta que os mostra exatamente como seres vivos. E que então, em vez de ficarem perdidos nas profundezas dos espaços, sem individualidade, eles estão agora à nossa volta. Eles são livres para ir aonde desejam, inclusive visitar aqueles queridos que ainda permanecem encarnados, que somos nós, mas que em breve voltaremos ao seu encontro no plano espiritual, com a certeza então do futuro
com a certeza de que hemos de encontrar aqueles a quem amamos, todas as nossas ideias realmente se transformam. Todas as nossas reflexões sobre as nossas próprias ações se transformam. Com a pré-existência, então, meus amigos, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou qual vício. Mas cada existência nos oferece o meio de nos redimirmos pela reparação e de progredirmos, quer despojando-nos de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos e assim, até que suficientemente purificados, não necessitemos mais da vida corporal e possamos viver exclusivamente a vida espiritual, eterna, bem-aventurada, mas é certo, plena de muito trabalho, plena de muita atividade. Essas noções, esta percepção, amigos, foram exatamente as noções que deram novo ânimo aos discípulos do Cristo, que no momento que passado 3 dias do seu desencarne através da crucificação, ressurge para todos os discípulos e lhes diz: eu continuo vivo, prossigam, trabalhem, se esforcem, melhorem-se, divulguem no caso deles. Aí a consequência, que as noções espíritas da alma, em conformidade com as noções cristãs, dentro daquilo que o cristianismo tem de primitivo, realmente traz como efeito para cada um de nós as evidências da busca pela justiça de Deus por séculos realizadas através do raciocínio. As evidências são então encontradas no Espiritismo pela união das teorias que estavam corretas com a constatação prática das manifestações da alma, ou que seria o mesmo, do Espírito. A importância então que essa doutrina tem para cada um de nós, queridos amigos, é algo que realmente extrapola a nossa concepção, por vezes intelectual. Mas ainda assim, desejamos a todos os queridos amigos muito fortalecimento, possibilidades de reflexões e bom ânimo acima de tudo para a continuação das nossas jornadas. São os nossos votos a todos, que tenhamos todos uma boa continuidade de nossas encarnações. Um grande abraço, muito obrigado pela vossa atenção.